Glórias ao Senhor Jesus. A paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda de pé, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Estamos hoje no 5º dia desta campanha. Deus tem operado grandemente. Eu vou fazer aqui uma pergunta: quantos estão aqui desde a primeira quinta-feira? Amém, glórias ao Senhor. Eu, pelos últimos anos, posso falar. Essa tem muitas pessoas que chegaram ao 5º dia. Já houve campanha de na quarta já ter um ou dois ou nenhum. Mas estamos aqui para aprender com o Senhor Jesus, que é o dono dessa obra maravilhosa da qual Ele esteve aqui. Ele é o autor e é sobre isso que nós vamos falar. Lucas 9, versículo de número 44. Desde já eu sou grato ao Senhor Jesus por conceder a oportunidade, confiar aos pastores, presbíteros e chegar até a mim a oportunidade de falar à igreja. E eu convido você a estar atento, porque Jesus é poderoso, mas Ele é entendedor, e Ele sabe se nós estamos atentos ou não. Lucas 9, versículo de número 44. E essa palavra vai chamar mais atenção nossa ainda para estarmos atentos. Lucas 9, 44 diz: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Glórias ao Senhor Jesus. Todos encontraram? Lucas 9, versículo 44. Amém? Então vamos todos nós. Quem tiver com uma versão diferente, se quiser repetir após mim, assim faça. Vamos lá. Ponde vós em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Glórias ao Senhor Jesus. Podeis assentar, exaltando o Senhor Jesus. Meus amados, aqui estamos diante de um texto do qual o próprio autor da obra, nós sabemos aqui que estamos em uma campanha em prol de avivamento da obra, e o Senhor é o dono dessa obra, e para que assim essa obra venha estar avivada, é necessário o quê? No mínimo que seus ceifeiros, seus trabalhadores, seus jornaleiros saibam quem é o Senhor, para quem estão trabalhando, porque não é diferente nem com a prefeitura, com o Estado, que vai fazer uma obra, coloca ali uma placa bem grande, diz o valor da obra, diz o propósito, a que vai atender e quem. E assim não é diferente para conosco. Então nós temos que saber quem é esse Senhor da obra, quem é esse arquiteto, quem é esse que nos designou para essa tão grande e maravilhosa jornada que é a obra, que é uma obra gigantesca, é uma obra que eu creio que quando ali Jesus diz que em verdade grande é a seara e poucos são os ceifeiros, se todos os homens hoje e mulheres fossem convertidos ao cristianismo, ou seja, pessoas que não hesitassem a estar com Ele, ainda seria pouco, porque eu creio que essa obra é uma obra que começa aqui, mas para nós vai terminar no céu, e grande é a obra dele lá no céu. Então desde já, você que até aqui tem perseverado, eu te digo pelo Espírito Santo, não desista, te anima, não pare, peça ao Senhor ajuda, peça ao Senhor auxílio, peça ao Senhor subsídio, peça ao Senhor força, porque nada para Ele é ajudar. Eu nunca esqueci disso. Certa vez, numa das primeiras vezes que aqui estive nesse altar, numa quinta-feira, fui dar a palavra, preguei sobre, acho que foi o livro dos reis ou Crônicas, e lá falei sobre o rei Asa. E rei Asa, diante de uma batalha que o seu exército era pequeno, o do oponente dele 4 vezes maior, e ele foi orar aos pés do Senhor, e na oração ele disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o pequeno, quer o grande, quer o forte, quer o fraco. Então creia nisso, nada para o Senhor é ajudar. Então, voltando aqui ao texto desta noite do qual eu li, esse versículo, meus amados, está inserido em um contexto já da primeira missão dos 12, onde inicia no capítulo de número 9, onde Jesus chama os 12, e Jesus, como dono da obra, ele não envia de qualquer jeito, assim como você, quando é alistado no exército ou contratado para trabalhar,
tu não vais trabalhar de qualquer jeito, tu tens uma credencial, um crachá, tu tens umas vestimentas, tu tens umas normas a estabelecer, tu tens uma postura, tu tens que ter um certo desempenho. E assim Jesus enviou os 12 discípulos, como fala no início do capítulo de número 9, e assim eles foram com poder para expelir demônio, para curar os enfermos, para levantar o caído, para chegar numa casa, saudar com a paz, e se assim alguém receber, adentrar-se. E assim continua esse capítulo. É um capítulo muito longo, e esses versículos voltam para o Senhor Jesus, e de repente Jesus separa-se com eles para Betsaida, e lá vai ter com ele uma grande multidão, porque o Senhor da obra, Jesus Cristo, ele atrai os seus trabalhadores, ele atrai os seus ceifeiros, ele atrai os seus discípulos, porque ele é quem tem a palavra da vida eterna, é ele quem tem a palavra de tu seres promovido, é ele quem tem a palavra de tu seres fiel, é ele quem tem a palavra de tu se alegrar, é ele quem tem a palavra de tu manter o teu casamento, é ele quem tem a palavra de tu esperar o teu casamento. E assim sucedeu, e eu creio que os discípulos voltaram, se alegraram em ver a ação do Espírito Santo. Ali o Espírito Santo ainda não tinha vindo, porque o próprio Jesus ainda ali estava, mas eles voltaram e tiveram problemas, como nós também temos hoje em dia. E um desses problemas dos quais aconteceu nesta viagem foi que certa vez eles estiveram diante de um endemoniado. O pai desse endemoniado chamou os seus discípulos, e lá eles não conseguiram, e creio eu que eles não falaram para o Senhor Jesus, dizendo: mestre, nós operamos sinais e maravilhas, mas houve uma situação da qual nós não conseguimos, que foi expelir o demônio de um menino que desde a infância tomava aquele garoto, jogava ele no fogo, na água, e ele tinha convulsões. E assim, em um dado momento, mas aquele pai daquele menino não desistiu. O pai daquele menino sabia que teria alguém. Esses rapazes estão aqui, mas deve ter o líder deles, deve ter o Senhor deles, deve ter o maioral deles. Eles não estão aqui à toa. E assim prosseguiram, voltaram, foram para um lugar à parte. Lá a multidão seguiu, uma grande multidão lá em Betsaida, e foi lá que Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, e assim a multidão ficou. Jesus, mediante a esse prodígio, também faz um questionamento acerca dos discípulos, dizendo quem ele é. Por quê? Porque quando os discípulos estavam operando sinais e maravilhas, houve uma repercussão muito grande, de tal modo que chegou aos ouvidos do rei Herodes, e o rei Herodes ficou na dúvida: quem será esse que está operando sinais? Quem será esse que está dando poder aos seus discípulos? E esse era Jesus Cristo, esse era o Senhor dessa obra. Tu não está em uma obra à toa, tu não está numa obra de qualquer jeito, tu não está servindo a um patrão pequeno, tu não está servindo a um Deus pequeno, tu está servindo o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Só isso é motivo para tu se alegrar. Glórias ao Senhor Jesus. E até dentre nós, hoje, as pessoas que podemos dizer de melhores status são as pessoas, os empresários, são as pessoas concursadas, se bem que em período de crise os concursados se retraem um pouco, não é verdade? Então, ou seja, mas é óbvio que algo que te dá sustentabilidade, segurança, é você saber que é algo sólido, é algo concreto, é algo que não vai perecer, é algo que não vai ficar em desuso, é algo que não vai ficar só naquela geração, mas é algo que vai sempre eterno. Então é assim o trabalho do Senhor. E assim os discípulos, aliás, Herodes, diante dessa dúvida, dizendo que João Batista tinha mandado degolar, e assim nós sabemos que era o Jesus com seu discípulo. Mas Jesus também fez um questionamento para o discípulo: e vós, quem dizeis que eu sou? E é lá que está uma das declarações mais lindas que um crente pode falar para Deus, do qual Pedro falou
como diz Pedro, que recebeu a revelação de Deus. E hoje eu te pergunto para você, quem é Jesus na tua vida? O que Jesus significa para ti? O que Jesus, qual o grau de importância, qual a intensidade que Ele tem na tua vida? Glórias ao Senhor. Fique com você no coração. E assim Pedro declara, e logo após isso, Jesus se alegra em saber que ali estava havendo manifesto, mas ele diz que necessário era sofrer, necessário era ele padecer, necessário era ele ser rejeitado, aleluias. Mas por quê? Porque era parte da sua obra, era parte do seu projeto, era parte do êxito. E assim nós estarmos aqui hoje, era porque ele tinha que padecer, ele tinha que ser aviltado, ele tinha que ser ultrajado, ele tinha que ser humilhado, ele tinha que ser rejeitado por aquela geração, aleluias. Para quê? Para que outras gerações futuras viessem a ver. E ele diz: bem-aventurados sois vós que vedes e ouvi, porque eu vos digo que muitos reis e príncipes desejaram ver e ouvir o que vossos olhos ouvidos vedes e ouve. Então nós estamos contemplando hoje pela fé, mas pela fé também estamos ouvindo a palavra do Senhor, que é Ele próprio, glória a Deus, porque Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é sempre, Jesus é um verbo, e é um verbo diferente do nosso verbo. Por quê? Porque Ele é um verbo atemporal, ou seja, Ele não tem tempo, Ele não tem passado, não tem presente, não tem futuro. É por isso que quando você diz que Jesus era, é e sempre será, nós não estamos errados não, porque Jesus é o verbo, mas é o verbo atemporal, glória a Deus. Ele está independente do nosso tempo, glórias ao Senhor Jesus. E assim chega a essa situação da qual encontra-se o versículo que eu li, que foi quando esse homem estava ali, encontrou o dono da obra, aleluia, o dono da seara, encontrou o comandante, encontrou o coronel, e ele disse: agora, esse ali pode livrar meu filho, esse ali vai sair demônio. E assim ele chegou: mestre, meu filho está endemoniado, já clamei teus discípulos e eles não conseguiram. E assim nós entendemos que os discípulos não falaram o problema. E é isso que acontece em muitas obras hoje em dia. Não fala o problema para Deus. Os líderes querem resolver, os líderes vão no estatuto, os líderes vão fazer reunião, vão fazer conferência, e esquece o Espírito Santo, esquece o Jesus que pode resolver toda a tua causa, glória ao Senhor. Mas que essa obra aqui em local seja algo que venha a ser sempre comum, consultar o Senhor da seara, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali nos diz a palavra que aquele menino foi curado. Esse pai não tinha fé, mas Jesus deu fé a ele. Ele diz: me acrescenta a fé. E assim Jesus diz algo que nós temos que entender. Nós, trabalhadores da obra do Senhor, nós temos que entender quando ele diz, logo após, ele fala no versículo de número 44: mas eles não entendiam essas palavras, porque ele era encoberto. 45: porque não compreendesse quem interrogá-lo acerca dessa palavra. Jesus, ele nos diz, logo após ele curar aqui, mais atrás um pouco, ele diz que até quando vós sofrereis com ele? Logo após ele curar esse jovem lunático, ele diz, versículo de número 41 diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o filho. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, trabalhadores, lembrei até do hino da harpa, né? Trabalhadores do Evangelho, né? Então, ou seja, os trabalhadores de Jesus não sofrem. Jesus questiona: ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco e vós sofrereis? Muitos pastores, muitos líderes encaram com sofrimento, como sofrimento, e perecem.
Sofrer é diferente de padecer, de ter que pagar o preço, de ter que ralar. Muitas pessoas que têm êxito na vida, seja no ministério ou no trabalho, diz: mas eu já sofri, eu já ralei, eu já padeci, passei fome, passei sede. Eu disse não, eu disse sim na hora certa. É por isso que onde eu estou. Mas na obra de Deus não é sofrimento, glória a Deus. A obra de Deus é prazer, porque servir as forças armadas de uma nação não é sofrer. A obra do Senhor não é sofrimento, como ele diz. Onde Jesus está, não há sofrimento. Glória a Deus. Onde Jesus está, não há sofrimento. Você tem que entender isso. Se a prova te visitou, se o deserto chegou até você, saiba que Deus está no controle. Isso é para edificação tua. Isso é para tu ser um trabalhador mais diferenciado. Isso é para tu ter um cargo comissionado nessa obra. Isso é para você continuar seguindo firme nessa jornada. Glórias ao Senhor Jesus. E assim, essa obra que não causa sofrimento, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Nessa mesma viagem dos 12 discípulos, João, que depois viu que talvez iam entregar eles, chegou e disse: mestre, encontramos um que em teu nome expulsava demônio, curava, e nós o proibimos. É muito comum isso hoje em dia. O fulano ali, a igreja dele está levantando cadeirante, está levantando pessoas caídas, drogados. Aí a pessoa vai lá: peraí, deixa eu ver o estatuto dele, deixa eu ver a origem dele. Naquele tempo já era assim também. Naquele tempo já tinha esse ciúme que João diz. João também não relatou, os 12 sabiam, e eles não relataram para Jesus. E ali eles ficaram e disseram: mestre, vimos um que em teu nome estava expulsando o demônio. E lá João foi e proibiu. Por quê? Porque não seguia Jesus. E hoje em dia muito isso é comum. Por quê? Porque muitos, por ter aprendido de um jeito, por saber, não, eu vi assim, assim, aí opera. O que é que Jesus disse? Se você estuda, você sabe. Jesus disse: deixai, aleluias. Aleluia, é isso mesmo, pessoal, amém? Então ele diz isso: deixai-vos, pois quem não é contra nós é por vós, aleluias. E é isso que nós temos que ter, igreja. É isso que a obra do Senhor tem que saber. Tem que concentrar Jesus, tem que concentrar Jesus como centro. E isso nos remete a outros obreiros. Paulo, lá no Atos 16, Atos 18, a partir do versículo 24, aonde ele já estava voltando ali na sua segunda viagem missionária. A partir do versículo 24 do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, diz: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João, glória a Deus. E assim, esse judeu que creu em Jesus, ele estava ali operando, ensinando, e ali estava presente quando, nessa ocasião, estava com ele, era 26, e ele começou a falar, querendo ele passar a Caia, animaram e escreveram, versículo 26, e ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila estiveram com Paulo, e lá eles estiveram ouvindo Apolo falando, aquele homem eloquente e fervoroso no Espírito, na palavra. E nos diz a palavra que em um dado momento eles chamaram ele, aí foram ensinar as
pontualidade, aleluias, for ensinar, ei, tu já conhece o batismo no Espírito Santo, tu já conhece o batismo nas águas, porque ele só era batizado nas águas, mas o batismo de João, o batismo de arrependimento, e ali certamente eu creio que aquele homem creu, e ali foi batizado, e depois recebeu o Espírito Santo, porque é assim que temos que fazer. Nós temos que chegar para o adventista e dizer, tu sabes o que tu crê, tu sabes quem está crendo. Temos que chegar para o testemunho de Jeová e tu sabes o Jesus que eles falam aí. Temos que trabalhar a pontualidade, aleluia, aquilo que precisa para encaixar, porque Jesus não é nem um tolo quando ele nos diz que quem não é contra ele, é por ele, aleluia. E assim é o nosso Senhor da obra, assim é aquele que tem todo o poder no céu e na terra, assim é aquele que esteve aqui sendo o autor desta obra, sendo o mestre de obra, sendo o verbo vivo, sendo a ação, sendo a força que está conosco. E num dado momento seus discípulos se depararam, se dispersando dele, ou seja, se despedindo, quando ele foi assunto aos céus. Mas ele nos disse que nunca nos deixaria sem auxílio, ele enviaria outro, e esse outro, não me lembro agora o termo do grego, mas quer dizer outro da mesma espécie. Não é outro diferente não, é outro da mesma espécie, do mesmo nível, da mesma envergadura. Então, meus amados, que você possa confiar no Senhor Jesus, que você possa ter prazer em fazer parte dessa obra grande, porque hoje o autor dessa obra aqui que eu li, se fôssemos falar, passaríamos horas e horas. Ele deixou o seu Espírito Santo, e é por isso que muitos hoje não se firmam, porque não fazem uso do Espírito Santo, não busca. É o Espírito Santo que nesse momento aqui está falando, é o Espírito Santo que Jesus disse: não fiqueis ansiosos nem inquietos quando estejais diante de sinagogas e autoridades, aquietai, porque o meu Espírito dizei o que vos convém falar. E hoje o que convém falar para você é isso, é que você tem que perseverar. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. É isso que você tem que fazer, é confiar no Senhor da seara, naquele que no qual ele mesmo disse: rogai ao Pai, daquele que mesmo disse que nós não estaríamos só, daquele que disse antes de ser assunto ao céu, disse que é dado todo o poder no céu e na terra. E é isso que você tem que crer, é isso que você tem que pôr no coração com toda a força, é isso que você tem que ter para se animar, para não desistir, é isso que você tem que ter para fazer parte dessa obra, porque assim Deus vai confiar, assim Deus vai te entregar talentos, mas para isso é necessário um ato. Fiz a menção aqui do livro de Atos dos Apóstolos, e não foi diferente na vida de Paulo, não foi diferente na vida de Pedro. Pedro esteve ali orando, perseverou 10 dias, é verdade, recebeu o Espírito Santo, esteve lá dando o seu primeiro sermão, onde milhares de almas aceitaram Jesus, mas demandou um tempo também. Ali ele esteve, e um dia eu preguei sobre isso aqui no domingo do carnaval. Um dia ele estava em casa, no cenáculo, porque os discípulos que no início, até a Antioquia, até Atos 11:36, todos eram considerados discípulos. A partir de lá surgiu o cristão, e muitas das vezes o cristão dificulta, aleluias, porque o discípulo é o aprendiz, o discípulo é o que não tem vergonha de dizer: mestre, como chegava o discípulo: ei mestre, ensina-nos aqui a parábola do joio e do trigo, mestre, ensina-nos aqui essa parábola da semente. O discípulo, ele tem como fator principal aprender e admirar o seu mestre, seguir os passos do mestre. E assim o livro de Atos dos Apóstolos, eu convido a todos a ler, assistir filme, buscar conhecimento, se aprofundar. É um livro, é um evangelho, seria até a extensão do evangelho de Lucas. Não foi Lucas quem intitulou Atos, sem dúvida. E assim o que acontece: Pedro esteve ali falando com ousadia, mas num dado dia ele foi para a oração,
e lá começou ele a operar o milagre, quando aquele homem na porta foi curado. E assim nos diz a palavra que ele ficou preso até o outro dia, mas quando ele voltou para casa, ele voltou dando essa notícia do que tinha padecido, que tinha sido diante das autoridades. E assim nos diz a palavra que houve um avivamento, houve dispersão para todo lado. Filipe foi para um lado, e aí foi todos os discípulos curando. Assim também foi Paulo. Paulo também teve um encontro com Jesus, mas levou tempo. Teve lá como líder Barnabé. É mais conhecido, nós ouvimos Paulo e Barnabé, ou Paulo e Silas, mas antes era Silas e era Barnabé e Paulo, Saulo. E até que um dado momento também, Atos 16 fala da oração. É por isso que você tem que orar. É por isso que você tem que estar indo orando. Eu vou ver se aqui no início de 16, Atos 16 diz: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, e era crente, mas de pai grego, e dava um bom testemunho, irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que fosse ele com ele, é mais à frente, não vou me estender, mas nos diz que ele estava indo para a oração, aleluia, estava indo para a oração, e a oração era no horário quente, às 3 horas da tarde, e assim Paulo opera um milagre. Paulo, eu creio que Paulo via Pedrão já tinha operado muitos milagres, tinha ido lá a Jope, já tinha tido encontro com o anjo, visto o animais subindo e descendo, já tinha sido escoltado pela guarda lá de Jope até Cesareia, na casa de Cornélio, já tinha passado de concílio, e ali Paulo cria também, que é o que eu creio, aqui eu digo, presbítero Frank, eu creio que sabemos nós, Paulo dá testemunho acerca de que ele foi apóstolo e pelas mãos dele houve prodígios e maravilha. Isso é uma qualidade que se tem que buscar, nós trabalhadores temos que buscar, e eu creio que em dado momento, seja através das minhas mãos ou das mãos de quem estiver aqui, se assim se entregar, há de ter confirmação, porque assim como foi Pedro operando sinais e maravilha, aleluia, assim também foi com Paulo, assim também foi Jesus, operou muitos sinais e maravilhas e prodígios. É algo que tem que ser comum diante de nós. E assim Paulo, num dado momento, quando estava ali em oração, quando disse: separai a mim Paulo e Barnabé, Paulo disse: agora, aleluias, é agora que quando eu ver o enfermo, eu vou usar a fé e a autoridade. E assim aconteceu, aí Paulo deslanchou, aleluias. E vai ser assim conosco também, meus amados, vai ser assim também conosco. Eu já disse aqui em oração e repito: se assim nós buscarmos os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, há de ter prodígios, sinais e maravilhas aqui neste lugar, aleluias. E aí vai vir TV cobrir, não vai dar nem para entrar nessa porta ali cadeirante, cego, surdo, porque é isso que atrai, aleluia. É isso que fez Paulo muitas das vezes dizer: eu vou lá, eu não tenho minha vida por apreço não, eu vou lá. E lá Paulo ia e curava. Opa, não mata mais o homem não, que meu filho está lá em casa para morrer. E lá Paulo ia e curava, e assim ficava. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu convido a você nesse momento a estar firme. Se você ainda não aceitou o Senhor desta obra, a obra mais perfeita. A obra perfeita não é uma obra literária, não, é a obra executada pela fé. É a obra da qual Apocalipse 22, a partir do versículo de número 2, diz o seguinte: eis que cedo venho, aleluias. É um autor da obra, Jesus Cristo, que deixa seus trabalhadores na guerra, mas não desampara. E Ele não vem com bandeira branca para desistir não. Ele não vem se rendendo ao demônio não. Ele não vem para fazer com que nós venhamos recuar não. Ele vem para nos levar, aleluia. Ele vem para nos consagrar para sempre com Ele. E é nisso que você tem que crer.
Você tem que crer que Jesus está a teu favor e que Ele vem te buscar, Ele vem buscar a sua noiva. E Ele deixou um penhor aqui na terra, um penhor que é o Espírito Santo. Um dia Ele há de vir buscar o seu Espírito Santo, e só vai quem estiver com esse Espírito Santo. É por isso que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apolo tinha batizado, mas o batismo de arrependimento do qual João Batista tinha feito. Então, se você ainda não tem aliança com esse Deus, se você ainda não firmou os passos com o Senhor Jesus, eu convido a você hoje estar buscando o Senhor por meio da oração, para que o Espírito Santo venha estar derramando dons aqui neste lugar, porque Deus é poderoso. Ele quer capacitar a sua igreja. Ele não quer tu de qualquer jeito, Ele não quer tu vacilante, Ele não quer tu errante, porque errantes era antes nós, como nos diz, que andávamos errantes e desgarrados como ovelha que não tinha pastor. Mas hoje nós temos um pastor. E eu vou terminar a leitura para me concluir. Apocalipse 22:12 diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. Versículo 13: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. E Jesus é a porta. Então hoje, se tu está na dúvida, se tu não tem mais visto a porta tão ampla, a porta é estreita, mas é no sentido humano, mas para nós que queremos, ela cabe 1000 de uma vez, cabe 10.000 de outra, ela cabe multidões de uma única vez. Então firme seus passos com Jesus. Se assim vocês quiserem, vim até aqui à frente, nós vamos estar orando, e eu vou estar orando, presbítero, com a sua permissão, de joelho, em reverência ao Senhor da obra, ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos, aquele que é, que era e que há de vir. Então, meu Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, aqui está, Senhor, Teus trabalhadores neste lugar. Meu Deus, são 8 anos, estamos às vésperas, meu Deus, do 8º ano, mas eu clamo a Ti, Senhor, para derramar dons aqui neste lugar, para manifestar os dons, Senhor, para os Teus filhos, para Tuas filhas, para que assim, meu Deus, eles venham ter a intrepidez, venham ter a ousadia, venham ter, Senhor, o melhor conhecimento, aleluia, que é o conhecimento empírico, o conhecimento de fato e não teórico. Então, meu Deus, no nome de Jesus, capacita os jovens, capacita, meu Deus, cada líder desta igreja, os pastores, ser com eles, ser, meu Deus, mais e mais, porque, Senhor, é isso que é necessário para avivarmos a Tua obra, porque a obra é Tua, Jesus. Então, meu Deus, envia ceifeiros, envia, porque Tu mesmo nos disse, e nós cremos na Tua palavra, que Tu enviaria, e eu creio que Tu está enviando. Eu creio que cada um neste momento está ouvindo no seu íntimo e dizendo: é comigo que Ele fala, é comigo que Ele fala, é comigo que Ele fala. E assim vai dar ouvido à voz, e assim está fazendo parte desse exército celestial, desse exército do qual o diabo não tem poder, mas que nem o inferno resiste às portas da igreja do Senhor. Então, meu Deus, muito obrigado por até aqui, Senhor, Tu ter falado conosco. Então, Senhor, aviva a Tua obra. Ezequias, solta-te, lança-te, desprende de ti. Tu és varão, Tu és uma pessoa boa, aleluia. Tu tens meus frutos, mas tu milita, assim como o Espírito Santo falou para Paulo: Paulo, dura coisa é recalcitrar os aguilhões. Essa palavra era Paulo lutando contra ele, era Paulo dizendo: eu não quero, eu tenho vergonha dos meus colegas fariseus. Até que um dia ele se rendeu aos aguilhões. Então, meu amado, meu amigo pessoal, meu irmão em Cristo Jesus, te solta, não reluta mais contra os aguilhões, porque dura coisa é, assim o Senhor fala para contigo. E quantos mais creem aqui neste lugar? E aqui eu agradeço a oportunidade, feliz, no nome santo do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo, que está vivo e que reina para todo sempre. Quero falar para a irmã que está de preto lá atrás, que nos visita, amém? Levanta a tua mão aí atrás, a última. É você que olhou para trás, você é a última. Levanta a tua mão. Deus quer tratar algo contigo. Não te prende mais, te lança na mão de Deus, amém? Te lança, aceita Jesus de corpo e alma, te lança, porque Ele vai tratar do impossível que você tanto se preocupa, mas não pode fazer nada. Você tem falado, mas não pode fazer nada. Mas o Senhor Jesus pode agir na tua casa, na tua vida. O Senhor toca no teu corpo hoje. E Ele trabalha na tua vida. Deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. Nós queremos orar pelos enfermos também. Quem tiver enfermo, vem aqui à frente, nós vamos ungir com óleo. Em nome de Jesus, nós vamos rogar ao Todo-Poderoso. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente também. E os irmãos que são batizados com o Espírito Santo, venham junto, para junto nós clamar. Vem, Leonardo. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém que não é batizado com o Espírito Santo? As irmãs que são batizadas, ficam aí ao redor e nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Também nesta noite tem alguém que quer dar um passo para Jesus, quer se entregar, aleluia, nesta seara. A Bíblia, como o irmão estava pregando, o diácono Domício disse, né, quem não está com Jesus, quem não ajunta com Ele, espalha. E às vezes nós dizemos que estamos com Jesus, mas nós estamos espalhando. Sabe como é que o crente espalha? Não ajunta com a igreja, não ajunta com Cristo, é quando ele fala mal do irmão. Ele está espalhando. Irmã Esther, o irmão Joãozinho ali é horrível. Está o não crente ouvindo, diz, rapaz, são irmãos, olha aí, ó, espalhou aquela vida, não vai mais querer ser crente. Sabe quando é que a gente espalha? Quando a gente chega lá em casa e diz, rapaz, eu entrei no culto, mas estava doido para terminar, que o culto estava ruim. Aí teu marido ouve isso, eu nunca vou querer ir nessa igreja. Espalhou ele. Aí depois ele não aceita, rapaz. Eu estou para deixar porque não aceita Jesus. Já orei. Mas de cá estou espalhando. Aquele pastor é uma bênção. Meu Deus, aquele pastor, tomara que Jesus me mostre logo a tua igreja. Eu quero ir embora dali, está espalhando. Porque tudo do reino de Deus nós devemos tratar com quem? Com Deus. Você está vendo que o irmão não está na direção, está com um problema, vai orar a Deus. Deus abençoa a vida do meu irmão, Deus guarda meu irmão. Esta jovem está aceitando Jesus, ser batizado com o Espírito Santo. Tem alguém nesta noite que quer se reconciliar com o Senhor, achou que está afastado do caminho do Senhor? Nesta noite a porta da graça está aberta. Nós estamos aqui, as irmãs estão aqui. Pastor hoje está de serviço, pastor é militar e hoje caiu o serviço dele, não pôde estar aqui conosco, mas nós estamos aqui para lhe ajudar. Se você quiser conversar, tenho o diácono Domício, pastor Morci, pastor Rodolfo, as mulheres tem a irmã Tatiana, né? Tem as irmãs Mariúcha, irmã Sheila, irmã Val, né? Você quiser, de repente, não tem uma pessoa que não possa confiar para dar a pressão de um aconselhamento, nós estamos aqui para, segundo a palavra de Deus, lhe aconselhar. Aleluia. Nós vamos orar nesta noite. Vou pedir ao diácono Domício para orar pelo batismo com o Espírito Santo nesta noite. Aleluia. Nós vamos orar, clamar. A Bíblia diz, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com a irmã Mariúcha, que ela falou a respeito lá de Atos Apóstolo, quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, que o Espírito de Deus desceu sobre eles. Aí a Bíblia fala da quantidade de pessoas que estavam ali para receber, 120 pessoas, amém? Aí a gente começou, ela começou a dizer,
a gente não consegue ter uma relação desses 120, mas a gente consegue imaginar. A gente consegue imaginar que os filhos de Timeu, Bartimeu estava lá. Oh, aleluia. Ele se dirigiu para lá porque ele foi curado, mas ele queria mais de Deus. A gente consegue imaginar e acreditar que aquele filho daquela viúva de Naim, estava lá porque ele queria mais de Deus. Oh, aleluia. Aquela mulher do poço de Jacó, a samaritana estava lá. A gente consegue imaginar que ela estava porque elas queriam mais de Deus. Sabe o que eu quero dizer, igreja? Você precisa querer mais de Deus todos os dias. Mais de Deus, nós precisamos mais de Deus todos os dias. Mais de Deus para nossa casa, para nossa família. Nós precisamos mais de Deus para nossa escola. Nós precisamos mais de Deus para esta igreja. Nós precisamos mais de Deus para este bairro. Aleluia. Em nome de Jesus, precisamos mais de Deus todos os momentos. Aleluias, glória a Deus. Eu quero aqui, quem aqui não é batizado com o Espírito Santo e deseja? Porque um dos fatores é desejar. Precisa querer, ter fé e buscar. Amém? Por isso que aqui estamos para buscar. Tem igrejas que tem culto de busca do Espírito Santo, e é bom, isso é bom, glória a Deus. Mas é preciso querer, ter fé e buscar. Então se não quer, não recebe. Mas aqui eu vou falar algo da minha parte. Eu, quando comecei nessa igreja, que eu sou o filho daqui, graças ao Senhor Jesus, você pode acreditar, sempre estava ali o Ezequias, o presbítero Frank, sempre falando algo do revestimento de poder. E me questionavam e falavam, e eu sempre por ético e não tinha opção, porque Jesus para mim é a opção, aleluia. Se tu tem outra opção, então para mim Jesus é a única, aleluia. Há 6 anos era e ainda continua sendo e tem que ser. Jesus, eu quero tu ser a minha única opção, aleluias. E aí assim eles me falavam, varão. E aí o entendimento que eu tive, para que assim eu viesse receber, tem que se esgotar. Então, mesmo que hoje aqui não dê tempo, mas se assim você busca, se não queria, já disputou interesse, tem que se esgotar. Aí, ou seja, você tem 15 anos, aleluia, tem pouco tempo. Se tu já tem 40 anos, tem mais tempo, a oração é maior. Se tem 50 anos, a oração é maior ainda. O que é que eu estou querendo falar? Tem que começar a orar. Começa a orar por todo mundo, principalmente pelos inimigos, porque Jesus disse: orai pelos inimigos e pelos que vos perseguem e pelos que vos maltratam. Aleluias. Então, da minha parte, do meu entendimento, é a oração buscando o Senhor. Meu Jesus, vai de encontro àquele que eu enganei, aquela, meu Deus, que eu fiz algo errado. E assim, tu vai orando, até quando tu tiver lá pro teu 7, 8 anos, Jesus te batiza. Eu posso falar isso. Eu sei que não há fórmula, não estou falando aqui heresia não. Eu sei que não há fórmula, mas Jesus mesmo disse: se orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ele mandou ou não mandou orar? Não é verdade? Está lá Mateus 5, Lucas, Sermão do Monte, né? Bendizer os que vos maldizem, está lá. Então, ou seja, que eu te garanto uma coisa pelo Espírito Santo, que quando tu tiver na idade ali de 7, 8 anos, quando tu tiver numa idade ali já pequeno, que tu não sabe mais pronunciar, aí vai sair a voz do Espírito Santo, aleluia. Então aos que querem buscar nesse momento, Espírito Santo, aqui estão, meu Deus, os que desejam, meu Deus, o teu Espírito. Senhor, nesse momento, vem revestindo, Senhor, a cada um que te busca, a cada um, Senhor, que está precisando da intrepidez
nitidez da renovação, meu Deus, do revestimento de poder, Senhor, porque é isso que Tu és, meu Deus, o revestimento, Tu és o auxílio dobrado, Tu és, meu Deus, a força grande de Ti, Tu és, meu Deus, aquele que opera os sinais, as maravilhas. Então, Senhor, aqui estão cada um, meu Deus, que aqui tem vindo à frente buscar o Teu Espírito Santo. Então, Senhor, aqueles, meu Deus, que assim já Te falam, já têm intimidade contigo, Senhor, que possam exercitar, porque de nada serve, meu Deus, se assim não exercitar, mas que aqueles que ouviram, Senhor, que o meio é de estar se esgotando. Nesse momento eu faço menção, meu Deus, às obras ilícitas de cada um, ao que cada um, meu Deus, enganou, ao que cada um, meu Deus, maltratou, aquela criança que enganou o pai, aquela criança, meu Deus, que gazetou a aula, que fugiu, meu Deus, perdoa, vai tirando, porque o Teu Espírito Santo é limpo e não habita em coisas sujas. Então, meu Deus, no nome do Teu Filho Jesus, reveste, vem descendo, desce Espírito Santo, 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 vem encher neste lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, meu Deus, reveste porque a glória é Tua, reveste porque a glória é Tua, Tu é poderoso, aleluia, decamachuri calatsui camanassui calatsai, oh decalabatsui calamanassui hili calassui managachorecai, oh Deus Santo e camanassuri calatsai calassui miniquisi, oh Deus poderoso, santo, grande, Deus grande e poderoso, Tu é fiel, Senhor, reveste os que precisam, reveste, derrama a Tua glória aqui neste lugar, meu Deus, derrama porque a glória é Tua, derrama, enche, esgota, retira o que não presta, retira as imundícias, para que Teu Espírito Santo venha superabundar na vida de cada um, meu Deus, aleluias, santo és Tu, Senhor, santo és Tu e grandioso, no nome do Senhor Jesus. E é isso, é busca constante, amém? Se formos buscar aqui, lá os discípulos foram 10 dias, né? Foram 10 dias os discípulos, então é busca, amém? Então, presbítero Franco.